Sinta-te cumprimentado mais uma vez em nome de Jesus. Agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me concede novamente de estar aqui presente. Este é o momento de ouvirmos a advertência que Deus, através da sua palavra, quer que as suas pessoas ou o povo de Deus possa conhecer. É a palavra que nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 34. Até ao dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Amém. Esta palavra, meus irmãos, é uma palavra que Deus fala para ti e para mim. Por que motivo? Porque é visto que as pessoas até hoje continuam praticando aquelas obras que faziam antigamente, mesmo que diziam que antigamente não conheciam a Deus e hoje conhecem, mas continuam mesmo nos primeiros costumes. Se é para roubar, rouba, se é para prostituir-se, prostitui-se, se é para insultos, tudo isso faz mesmo estando na casa de Deus. Mas Deus, Ele quer que o seu povo possa mudar. Ele quer que a sua nação possa se converter verdadeiramente e assumir a vida do cristianismo levando muito a sério. Porque a mudança que nós referimos, ou que a palavra de Deus nos adverte, todos nós, não é a mudança de sair daqui para uma outra igreja, não. Não é a mudança de eu estava na Adventista e saí de lá, fui para a Católica, saí da Católica, fui para a Assembleia. Não, é a mudança interior, é a mudança da nossa forma de viver, a nossa forma de ser como cristãos. Porque o cristianismo requer que haja santidade em todas as formas de ser. Porque a igreja que Cristo vai levar, a igreja que Cristo irá arrebatar, é uma igreja pura, uma igreja justa, uma igreja sem mácula. Mas o diabo, ele vai enganando ao povo, enganando as pessoas, enganando a nossa geração, onde a pessoa anda pensando que é possível ser uma pessoa mundana, é possível fazer o que quiser aqui na terra e ainda mesmo assim pertencer à vida de Deus, e ainda mesmo assim ser um cristão. Coisas que são muito impossíveis diante de Deus. Então, irmãos, Deus quer que nós mudemos essa forma de ver e possamos levar muito a sério a vida de ser cristãos. Então, esse é o fundamento ou é o objetivo que nós temos nestas advertências. Então, sem mais delongas, vamos introduzir o tema que nós temos para hoje. Tema que fala dos religiosos. Mas o que é isso de ser religioso? São aquelas pessoas que primeiro colocam acima de tudo a religião. Aquelas pessoas que colocam como fundamento básico das suas vidas como a religião. Quer dizer, elas confundem a salvação com a religião. Isso é muito triste. Então vamos basear-nos com a palavra que vamos encontrar no livro de Mateus capítulo 15, versículo 6 até o versículo 9. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos, que são preceitos dos homens. Amém. Então esta era a palavra que Jesus
falava aos fariseus e aos escribas. Ele dizia o quê? Ele dizia que as pessoas invalidaram o mandamento de Deus pela tradição dos homens, que é isso que nós vemos nas obras dos religiosos. Irmãos, é uma triste situação, mas muito real, porque esses religiosos são aquelas pessoas que colocam muito acima as leis da religião, as leis dos homens, as tradições que a igreja mostra. Então, elas colocam muito isso superior mais do que o mandamento de Deus. A pessoa, ela sente-se que por ser membro da igreja ou porque eu ando corretamente com tudo aquilo que a igreja me manda ser, me manda fazer, tudo pronto, eu estou completo na minha vida, e a pessoa sente-se que isso é que pode o levar para o céu. A pessoa sente que essas obras da religião é que vão lhe ajudar em tudo que é aquilo que diz respeito à vida de ser cristãos. Mas não é isso, irmãos. Isso é muito triste. Aqui Jesus, ele diz que esse povo me adora pelos lábios, mas os seus corações estão longe de mim. É isso que está a acontecer. Com os lábios nós proclamamos as leis. Com os lábios nós parecemos aquilo que dentro de nós não existe. Quando Deus olha no interior do coração desses religiosos, daqueles que colocam acima a religião, vê que o coração está muito longe dele. O coração está muito longe dos mandamentos de Deus. Então não importa qual você é, que autoridade você tem na sua religião, que liderança você possui, que poder você tem, diploma, licenciado, não importa. Diante de Deus é que você possa reconhecer, afinal de contas, o que é a salvação. Afinal de contas, o que é ser um cristão. E pare de confundir isso com o religionalismo. Pare de confundir em ser um religioso e ser um cristão. Mas é isso que nós estamos a ver com muitos. Irmão, se você também está nesse erro, este é o teu momento de voltar às escrituras sagradas e rever, afinal, o que é que Deus requer, quais são os requisitos de um peregrino forasteiro para o reino dos céus. Nós, quando vemos a história escrita ou narrada pelo escritor John Bunyan, falando do peregrino, o peregrino ia andando até que ele chegou numa terra em que se encontrou com um homem sem sabedoria. Se encontrou no mesmo caminho e perguntou àquele homem: homem, onde é que tu vais? O homem disse que eu também estou a caminhar para a cidade celestial. Mas, na verdade, o que o peregrino queria saber daquele homem não é que ele estava indo para a caminhada celestial, não é que eles estavam juntos, não. Ele queria saber, afinal, se tu estás junto comigo, se tu dizes que estás por aí ou estás a ir na cidade celestial. Então, os requisitos, irmãos, aquilo que requer de um verdadeiro cidadão do reino dos céus, onde está? Quando ele perguntou isso, aquele sabe o que responde? Ele diz: irmão, posso só te dizer, eu oro, eu jejuo, eu ajudo os pobres, eu dou dízimos, faço isto mais aquilo. É isso que os religiosos colocam nas suas mentes. É isso que os religiosos colocam mais em cima, e pensando que talvez com isso você pode alcançar o reino dos céus. E ele sabe o que diz? Ele diz: então não procure questionar-me muita coisa, porque o que importa é que nós estamos no mesmo caminho, estamos a andar juntos. Isso é um engano. Você não pode se enganar pensando que por estar na igreja, por estar na religião, por estar até com certos recursos no meio da igreja, é com isso que tu vais alcançar o reino dos céus. Não é com isso, irmão. É necessário que tu tenhas a salvação. É necessário que tu saibas que a salvação não é pelas obras religiosas.
Não é pelas leis e normas que a igreja te dá e tu seguires corretamente isso com zelo, pensando que isso é que irá te dar o reino dos céus. Se fosse por isso, muitos iriam entrar no céu. Se fosse por isso, até os católicos, até os muçulmanos, até os testemunhas de Jeová, estaremos todos juntos. Porque nós vemos que eles têm zelo, sim, zelo da religião, zelo das obras. Mas a salvação onde é que está? Não há. Não há. Então o que se quer nesta caminhada é a salvação. É a verdadeira salvação, a verdadeira conversão dentro da sua vida. E deixar por detrás o religionalismo. Deixar de colocar em cima a placa da religião. Porque não é isso que salva. Não confunda a salvação com a religião. São coisas muito distintas. Jesus, quando ia sendo seguido com a multidão, ele parou e olhou para a multidão e disse: olha, se alguém quiser seguir-me, deve negar-se a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. Mas esta palavra para os religiosos parece algo impossível. Parece que isso não está escrito. Tudo pensam de forma facilitada. Noutras palavras, os seus olhos estão mais virados somente onde nós conseguimos ver, somente nas coisas visíveis, coisas apalpáveis. Parece que há uma facilitação da palavra de Deus, uma facilitação do Evangelho. Mas Jesus, ele diz, deves se negar a si próprio. Quando você lhe fala da salvação, quando ele ouve acerca da verdadeira salvação, que padecereis por sofrimento, todos vós que seguiram o caminho de Deus, isso parece uma loucura. E até te responde: para de exagerar, pá. Nós temos de ser cristãos, não precisa de exageros. Como você sentir, pronto, isso é suficiente. Se você vai à igreja, se você ora, se você lê a Bíblia, se você ajuda as pessoas, tudo bem, não precisa exagerar. É isso que eles dizem. Que em tudo haja uma forma de facilitação. Mas isso, irmãos, é muito contrário com aquilo que a palavra nos diz. Para de ser um religioso e seja decisivo, seja um cristão que busca a Deus, para que ao final de todas as contas possas ter o reino dos céus. Não pensa que o reino dos céus é aqui no mundo. Não, o reino dos céus é muito mais que aquilo que nós podemos imaginar. Encontras alguém, perde o seu tempo, diz que eu estou a evangelizar. O seu evangelismo está centrado em somente chamar as pessoas à religião, chamar as pessoas a um fulano profeta, a um fulano pastor. Que perdição! Que evangelho é esse? Centrado na religião. Que evangelho é esse? Não é esse evangelho que Cristo nos manda. O evangelho que Cristo nos manda é da salvação, é do arrependimento verdadeiro, é de puxar as pessoas a serem cristãos, a não serem religiosas, mas cristãos. Vamos ver mais uma outra palavra no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27 até o versículo 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
iniquidade. Assim diz a palavra do Senhor. Quer dizer que são aquelas pessoas que por fora são anjos, por fora são limpas, por fora, quando aparentemente tu as vês, parecem aquelas pessoas que, quando o reino dos céus chegar, serão as primeiríssimas a entrarem, a irem por frente. Porque para nós, para os olhos dos homens, eles são limpos, eles fazem de tudo, eles vão à igreja, quando chega domingo, nem quer ser tocado, quer ser o primeiro a entrar na igreja. Todas as normas religiosas estão na cabeça, não falha nada, não pode errar nem sequer uma. Mas por dentro são mortos, por dentro estão cheios de hipocrisia, de iniquidades. É isso que nós encontramos na vida de um religioso, não um cristão. Oram, até a sua oração eles procuram para que todos vejam que eu orei, todos vejam que eu estive na presença de Deus. Se ter um privilégio de ir para a igreja, vai lá tirar selfies para todos verem que eu estava adorando, eu estava a orar, eu estava a pregar, eu estava no monte a orar, a fazer isto mais aquilo, eu estava a ajudar um pobre oprimido. Estão a ver essa foto? Quer dizer que quando nós vemos as suas vidas, são aqueles que procuram aplausos nos homens, aplausos do povo, procura a honra das pessoas. Mas eu fico muito triste e muito entristecido com a palavra que Jesus falou. Ele diz que até as pessoas que procuram tudo isso dos homens, fazem tudo isso para serem vistos com os homens. Isso que eles procuram, isso que eles alcançam desses homens, se é honra, se são aplausos, já são os seus galardões. Uma palavra triste e forte, irmão, para você que procura aplausos, para você que procura ser visto. Isso é religionalismo, isso não é cristianismo, isto não é ser cristão, é perder o seu tempo em vão. Muda o seu estilo de vida, procura a buscar ao Senhor como se deve. Exemplo, uma menina, por exemplo, ela diz que é cristã, mas o seu medo não é do temor a Deus ou do temor ao pecado. Ela sente que eu posso pecar como eu quiser, posso andar a minha vida como eu bem quiser, ninguém está a me ver, e prostitui-se como quiser, volta à igreja, adora, ora, faz tudo, não tem nenhuma importância quanto a isso. O medo dela, sabe onde está? É de quando, por exemplo, estiver a se prostituir, não contrair uma gravidez. É por essa razão que ela procura os meios de usar qualquer forma possível de não contrair a gravidez, para que ninguém veja ou saiba que ela está andando nos pecados. Mas isso é triste. Temer aos homens, ter medo de ser visto com os homens, em vez de temer a Deus, que nos vê em tudo quanto nós fazemos, em toda a parte onde nós andamos. Para de ser um religioso e seja um cristão. Leve a sério a vida com Deus. Irmãos, isto não é brincadeiras, mas é a palavra de Deus, que quer que nós mudemos e sejamos cristãos. Levamos muito a sério esta vida, porque Cristo está muito próximo. E com todas essas obras religiosas, ninguém irá ver a Deus. Ninguém se engane. Ninguém se engane por nada. A palavra nos diz que por violência se busca o reino dos céus. Hoje a pessoa busca por violência a religião, corre de lá para lá, pensando que nas religiões é onde vai achar a salvação. Busca o reino dos céus com violência, com zelo, com dor.
com toda a sede buscar o reino dos céus e nada mais das coisas que nós vemos. Para de levar de brincadeiras a vida de um cristão. Não é isso que Cristo nos manda na sua palavra. A pessoa luta engrandecendo o seu título religioso. Que título vai salvar alguém? Que título haverá no reino dos céus? Mas a vida, a santidade com Deus, isso é o que o Senhor, isso é que a palavra requer de todos nós, requer de cada um de nós. Amém? O tempo já é chegado. Irmãos, é chegado o tempo de parar de brincar com as coisas de Deus e ser cristãos verdadeiros. Parar de ser um religioso. A pessoa se porta-se como quiser. Ela faz e desfaz como entende. E alega que a sua religião não tem problema quanto a isso. Veste-se como quiser, faz as coisas como bem entende. Porque a minha religião não proíbe isto, porque o meu pastor não tem problema com isto. Não tem nenhum problema. Que triste. Se o seu pastor não te proíbe isso, se a sua religião não te proíbe isso, e a palavra de Deus? E a palavra de Deus, será que não te proíbe prostituir-se? Será que não te proíbe se portar-se como um mundano? Como uma pessoa que não conhece a Deus? Proíbe claramente. Não olha para a religião, não olha para os seus líderes, não olha para o que a sua igreja proíbe ou não proíbe. Olha para o que a palavra de Deus te proíbe fazer. Faça aquilo que a palavra te manda fazer. Não a religião. Para de ser um religioso. Para de ser um religioso na sua vida. Deixa de exagerar as coisas e leva a sério o que é de grande valor: a salvação de Cristo, a santa palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade acima de todas as verdades. Deixa de se enganar em dar-se paz, em se dar sossego na sua própria perdição, dizendo que não me julgue, não fale de mim, eu e meu Deus. Quem disse que Deus é para uma salvação individual? A salvação de Deus é geral. Como a palavra decreta que a salvação deve ser, é exatamente assim mesmo. Se você pensa que pode ter a sua própria salvação, estás perdido. Se você pensa que pode ter uma salvação só para ti e com Deus, estás muito fora do contexto da palavra de Deus. Temos que servir a Deus com temor e tremor. É o que a palavra nos manda. Servir a Deus com temor e tremor. O que é que a palavra nos diz? No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 41. Não, desculpa, versículo 46. E ele lhes disse: ai de vós, também doutores da lei, que carregais aos homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ensinam as pessoas a carregarem sobre si cargas que nem eles mesmos podem carregar. Cargas muito contrárias com as da palavra de Deus. Dá dízimo sempre que puder, para que a sua vida prospere muito. Faça isto mais aquilo para a religião. Isso é que é necessário.
para que tu possas ser salvo. Enquanto não é isso que a palavra nos manda. Não é isso, irmão. Não é isso ser cristão. Obras religiosas. Quem já foi salvo pelas obras religiosas? Ninguém. Mas a fé para com Deus. A fé para com Deus. Ser um cristão verdadeiro. Um cristão sem hipocrisia nenhuma na sua conduta. Então, irmão, estamos a chegar ao fim da palavra de Deus. Saiba que acima de tudo, Deus te ama. Deus quer que mude esse estilo de vida e passes a levar as coisas desde agora para sempre muito a sério. Deixa do religionalismo. Ore, leia a palavra de Deus para não se perder, para não confundir as coisas. Arrependa-se e separe-se com tudo que é mau. Se importar com a sua postura na religião, se importar com o seu título na sua religião, entregue-se a Deus. Entregar-se a Deus, arrepender-se, não é dizer que a partir de agora eu quero melhorar, não, mas é começar de si mesmo, dizer um novo estilo de vida, muito contrário daquilo que tu fazias. É isso que Deus quer, não sermos religiosos, mas sermos cristãos. Que o Senhor possa te abençoar com esta palavra que nós ouvimos. Então, se precisas da ajuda de Deus, ore. Busca o Senhor, porque ninguém pode te salvar além de Deus que está nos céus. Vamos orar pela palavra de Deus. Santo Deus, obrigado pela sua palavra santa e justa, que acabaste de falar aos nossos corações neste momento. Glória e honra, Pai, é somente a seu nome, Pai. Deus, nós nos enganamos em muita coisa diversa, mas Pai, regenere o nosso ser e nos mude completamente, para que possamos ser aqueles que o Senhor quer que nós sejamos, não aquilo que nós nos enganamos. Glória seja sua para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Estavam comigo Paulo o Peregrino, amém.